Muito bem-vindas, minha gente querida. Vamos começar pelo livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A mensagem se chama Sempre Chamados. No despenhadeiro do crime sustará quedas. Muito bem, nós temos que estar preparados quando formos chamados para o que precisa ser feito. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, hoje nós chegamos na primeira ordem dos espíritos puros. Vamos dar uma recapitulada. Nesse capítulo dos espíritos, Kardec apresenta essa escala espírita, que é uma classificação pelo grau de adiantamento, como ele já explicou no início, mas não é absoluta, pode ser classificado de outras formas, mas ele coloca em 3 ordens os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Os espíritos imperfeitos, ele dividiu em 5 classes de espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros, espíritos batedores e perturbadores, sendo que essa última não tem uma classe fechada, porque pode ser qualquer um desses outros, podem ser batedores e perturbadores. E a característica dos espíritos imperfeitos é a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e as paixões mundanas. Sendo que os espíritos neutros, eles não fazem nenhum bem, nenhum mal, mas vão no vai da valsa, né? Como se diz. Os bons espíritos, ele divide em 4 categorias: os benévolos, os sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores, que abrange os outros 3, sabedoria, sábios e eles são sábios, benévolos e de sabedoria. Já tem um grau a mais. E chegamos então à primeira ordem, que são os espíritos puros, que tem as características seguintes: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E é uma classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala, se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é de uma ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos
ou serafins. Os homens podem pôr-se em comunicação com eles, mas seria extremamente presunçoso aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. O único espírito puro que a gente conhece, na verdade, que esteve aqui na Terra, é Jesus. Os outros a gente não tem ideia, porque todos os outros que a gente conhece são bons espíritos, são onde o espírito ainda tem uma certa materialidade, o desejo do bem é o essencial para ele, mas quando chega nos espíritos puros, ele já não tem nenhuma influência de matéria. Tanto que Jesus esteve aqui muito excepcionalmente, né? Todo mundo, todos os outros que já estiveram aqui, que reencarnaram, por melhores que sejam, ainda não eram puros. Queria dizer também que, como Kardec diz aqui, eles trabalham incessantemente, como Jesus falou, que ele trabalhava e que Deus também trabalhava incessantemente. E assim são os espíritos puros. A gente não tem ideia do que eles fazem, porque a gente não consegue saber, não consegue imaginar o que é que acontece, mas eles praticamente tomam conta do universo, né? É um trabalho e tanto. Aí eu queria dizer é isso: não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam uma vida eterna no seio de Deus. O que é no seio de Deus? No seio de Deus é o fluido cósmico universal, é a essência do universo, é onde eles estão, eles já não têm mais corpos, já não tem mais matéria nenhuma, mas eles ainda têm o seu próprio espírito, que a gente imagina que seja essencialmente luz, e estão trabalhando no universo. Então é isso. Vamos então ler a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos lendo o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a mensagem de hoje se intitula: Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Temos aqui a passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgueis, a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. E a passagem de João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse:
aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te, e de futuro não tornes a pecar. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. A reprovação lançada à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem desculpa nunca este último propósito, porque no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso de seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porque a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus tenha proibido de se combater o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta nas palavras de Jesus. E assim terminamos as nossas leituras com o livro Perdão em Vida, e a frase de hoje é de Emmanuel. É um livro psicografado por Chico Xavier com frases de diversos espíritos. Quanto mais se consagre ao próprio dever, mais respeito e mais nobreza o coroarão.